Olá, pessoal, boa noite. Vamos aí entrando. Muito boa noite a todos. Vamos aguardar aí os nossos convidados entrarem. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Mercatoria. É muito bom ter vocês aqui. Vamos aguardando aí o pessoal entrar. Emanuel, bom ver você por aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Seu Nelson, Alexandre, muito boa noite. Diniz, já vi que entrou por aí. Vamos lá. Seu Osvaldo, seja muito bem-vindo. Obrigada a todos que estão aí. Diniz, tá me ouvindo, Diniz? Boa noite, está me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Seja muito bem-vindo. Obrigada aí por aceitar nosso convite, né, de estar nessa live. Vamos Deixa eu lá. só abrir aqui. Vamos lá. Tá joia. Vamos lá. Vou mandar aqui para o Francisco. Né? Agora sim. Vamos lá. Certinho? Certinho. Cronograma aberto. Vamos lá, vamos aguardar aí só a entrada do Francisco. Então, enquanto a gente aguarda a entrada dele aí, nós vamos falando a respeito da nossa live, que nós tivemos aí na semana passada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se o Francisco está aqui. Ele recebeu nossa mensagem, logo ele entra. Nós vamos falando então um pouquinho aí a respeito da mercatoria, a respeito da nossa última live que aconteceu na terça-feira passada, 24 de agosto de 2021. Agradecendo aí a participação de todos que já estão conosco, né, nesse início de live. É muito bom ter vocês aqui. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falando um pouco sobre a nossa última live, né? Hoje é 24 de agosto, eu estou doida aqui falando que foi no dia 24. Dia 19/8 foi nossa última live. Hoje é 24/8. O tema da nossa última live foi gestão das vendas com a conciliação de cartões. Nós tivemos a participação especial do Júlio Rezende, gerente de canais da Concilcard. E se você que nos assiste agora perdeu aí a nossa última live ao vivo, assim que terminarmos essa de hoje, dá uma passadinha no feed do nosso Instagram, onde você encontrará aí a gravação de todas as lives já realizadas. Parece que o Francisco está solicitando aqui. Deixa eu só colocar ele aqui na nossa live também. Enquanto ele entra, vamos lá então. Para quem já está ao vivo aí conosco, para quem ainda não me conhece, pode ser que seja. Assim fica de lado, Diniz. Você fica de lado. Aí, voltou. Não tem jeito, tem que ser desse jeito mesmo. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de convidar, se tem alguém aqui que está nos assistindo que ainda não segue a Mercatoria, convidar vocês para que sigam a Mercatoria, sigam o Diniz também, da Perfil Operacional, e daqui a pouco o Francisco entra. Deixa eu ver se eu... Ele me mandou a solicitação aqui, eu aceitei. Deve estar com algum probleminha para entrar. Mas vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Gonzalez, idealizadora da Mercatoria, e hoje tenho o prazer de estar acompanhada aqui de Douglas Diniz, da Perfil Operacional, né? Esse grande fera especialista no varejo aí, tem grande conhecimento, né? Diniz é fundador da Perfil Operacional, tem mais de 20 anos de experiência e já atendeu aí a mais de 1.000 clientes em todo o Brasil, atuando como gestor de negócios, executivo de planejamento estratégico, comercial e tributário, e gerenciando conflitos contábeis e ERP. Diniz, seja muito bem-vindo, então, oficialmente agora em nossa live. É um prazer ter você aqui compartilhando conhecimento com supermercadistas aí em todo o Brasil.
Eu que agradeço o convite, mais uma vez, participar de uma live com você. Fico muito feliz, tenho visto aqui que um grande mestre aí que eu respeito muito, o seu Nelson Alexandre, está participando com a gente, minha amiga Heloísa, lá do Rio de Janeiro, fantástica. Tem outros amigos também, fico feliz, agradeço aí por tudo que eles representaram e representam para a gente, né? A gente vem desenvolvendo um trabalho aí difícil em meio à pandemia, não é fácil. Primeiramente, lidar com conflitos. Segundo, lidar com planejamento estratégico. E terceiro, ter a disposição para poder ser o máximo possível resiliente no momento de passar as informações e ajudar os nossos clientes a tomar a melhor tomada de decisão. Quero pedir desculpa a vocês aí, eu estou um pouco rouco. No último sábado teve estou há 15 dias aí full time numa inauguração da loja de um cliente da gente e me tomou aí muito tempo e isso levou a minha voz também. Ontem estava falando nada, mas hoje estou um pouco rouco. Tentei economizar o máximo possível aí da voz, mas quero agradecer a todos os amigos aí que estão presentes. Dar um abraço aí ao Francisco, que eu escuto muito falar dele, do trabalho dele também, e dizer que estamos aqui para tirar as dúvidas e ajudar naquilo que for possível e contribuir para o crescimento nosso e de todos os participantes dessa live. Uma boa noite a todos. Obrigada, Diniz. Seja muito bem-vindo, Francisco, em nossa live. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada aí por aceitar o nosso convite, né? Estar aqui trazendo informação e conteúdo de importância aí para todos os supermercadistas a nível Brasil. Eu vi que a Inovação do Nordeste nos parabenizou pela iniciativa e mando um grande abraço aí a você. Muito obrigado. Eu quero agradecer pelo convite, né? E ao Douglas pela participação para nos ajudar aí nesse pequeno debate, né? O Nordeste precisa desse tipo de trabalho, porque o nosso varejo, ele é um varejo muito dinâmico. Comercialmente, nossas lojas são, assim, eu acho que elas têm um fôlego muito grande, mas gerencialmente elas precisam de um aprendizado, e esse aprendizado só vem quando você toma uma iniciativa dessa, traz profissionais, a gente espalha esse conhecimento fica um pouco em cada um dos lojistas, e aí a gente consegue mudar a cultura, porque o maior problema do varejo é cultural. O problema do varejo não é dados, não é... Nós temos tecnologia, nós temos pessoas e nós não conseguimos avançar como deveriam. A gente fica triste quando a gente vê uma loja que vende 1 milhão, 2, do nada ela fecha. Porque a gente fica orientando para as pessoas trabalharem a gestão e relegam, e aí acontece o pior. E o mercado, ele é dinâmico. Se a gente olhar para trás, o histórico do supermercado, a gente vê muitas redes que eram gigantes e um ano fecham. Tá certo? Eu que agradeço, espero contribuir de forma satisfatória aos nossos ouvintes, né? Quero mandar um abraço pessoal do Feirão, supermercado em Pocinho, na Paraíba, que é a loja que eu estou prestando consultoria, tem me recebido maravilhosa. Mente bem a diretoria, colaboradores. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vamos falar um pouco aí a respeito do Francisco. Francisco é um cearense que trabalha desde os 17 anos em supermercados, foi gerente de operação, né, de operações aí nas lojas americanas em vários estados, atuou como gerente comercial e gerente de operações de logística na maior distribuidora de higiene e limpeza do Brasil, em Fortaleza, quando em 2008 iniciou como consultor em supermercados de vizinhança no Nordeste e atualmente atende também a região Sul. Foi um dos fundadores do grupo de prevenção de perdas em Pernambuco, o primeiro, né, fora de São Paulo, e criou aí um dos primeiros softwares não fiscais para auditorias em lojas de pequeno porte. Sua consultoria atua em toda a operação de supermercados, desde fluxo de caixa, comercial, perdas. Francisco, mais uma vez, então, aí seja muito bem-vindo em nossa live. E, como eu disse, é um prazer aí ter você aqui compartilhando toda essa sua experiência com os supermercados aí em todo o Brasil. E vamos lá, então. O objetivo de nossas lives são sempre trazer informações de relevância para o setor supermercadista. Mas quem é a mercatoria?
A mercatoria, então, é um network como rede colaborativa, ou seja, um grupo empresarial formado por profissionais independentes que possuem o mesmo propósito, que é trazer soluções de forma simples e direcionada para o pequeno supermercadista e também fornecedores regionais que buscam aí constantemente espaço em um universo tão competitivo. Hoje estamos presentes em todo o estado de São Paulo e sendo representado através de parceiros em todo o Brasil. A mercatoria traz como serviços a revista digital do varejo, que terá sua primeira edição em novembro, com a página Fala Leitor, um espaço exclusivo e gratuito para você, supermercadista, contar a sua história e inspirar pequenos empresários aí, supermercadistas em todo o Brasil. Além da revista, temos também o Clube de Assinantes Mercatoria, que tem como objetivo garantir o bom relacionamento com os fornecedores em busca de melhores resultados a curto, médio e especialmente longo prazo. Temos a Arena do Conhecimento Mercatoria. É um projeto que tem como essência levar o conhecimento por todo o Brasil aí a empresários supermercadistas. Então eu falo aqui para vocês que estão nos assistindo ao vivo e também para aqueles que vão assistir a gravação, que fiquem atentos à nossa agenda. Dia 13 de outubro estaremos em Manaus com os associados da AMASE, Associação Amazonense de Supermercados. No dia 14 de outubro, estaremos em Belém, levando informações aos associados da ASPAS, Associação Paraense de Supermercados. Já no dia 20 de outubro, estaremos em Goiânia, com os associados da AGOS. E no dia 21 de outubro, estaremos em Aracaju, com os associados da ASES, Associação Sergipana de Supermercados, para realizar a palestra com o tema Como Atender e Vender Mais para o Consumidor Pós-Pandemia, onde abordaremos estratégias de venda, precificação e exposição para pequenos e médios supermercadistas. Falaremos sobre como divulgar promoções e ofertas de forma eficiente e eficaz no cenário atual. Falaremos sobre como conhecer as tendências e decifrar o novo consumidor supermercadista e o fator UAU de Philip Kotler para encantar e fidelizar o cliente. E o nosso parceiro e palestrante desse projeto não poderia ser ninguém menos que o professor Frederico Gorgulho, que é um especialista em varejo supermercadista há mais de 20 anos, ministra consultorias, palestras e cursos por todo o Brasil, atendendo clientes como a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a APAS, Associação Paulista de Supermercados, e onde ele é consultor também já há 11 anos, né, na APAS, e agora também no Sebrae. Então, todos os nossos eventos serão aí transmitidos no Instagram e divulgados também em nossa revista digital. Agora, para falar sobre planejamento estratégico na gestão operacional, passo a palavra para o Francisco, que vai nos responder aí essa primeira pergunta. Francisco, sabemos que a estrutura mercadológica é a base fundamental para a aplicação do gerenciamento por categoria. Qual o primeiro passo para quem precisa montar essa família de produtos, rentabilizando sua loja e melhorando a experiência de compra desse cliente? Eu vou dar um exemplo simples para ficar de fácil entendimento, né? O que é a estrutura mercadológica? A estrutura mercadológica é o nosso guarda-roupa. Nós temos roupas masculinas, roupas femininas, roupas de cores claras, cores escuras, meias. Então, quando você organiza seu guarda-roupa, fica fácil você encontrar esse produto. Quando você deixa ele desorganizado, se você vai sair, você vai encontrar dificuldade para separar uma camisa social, uma camisa polo. Então, a estrutura mercadológica ela é importantíssima para toda a gestão da loja, tanto para a organização fiscal, contábil, para você organizar comercialmente a loja. E o primeiro passo da loja é fazer o quê? Uma simples curva ABC, essa ferramenta criada há tantos anos e tão desprezada pela loja. Você chega numa loja e pergunta, o que é uma curva ABC? Ninguém sabe. Uma loja funcionando. Então isso ocorre, os corredores, você não sabe o que vende, o que não vende, então isso torna-se improdutivo. Então as lojas, elas precisam ter essas ferramentas simples
para poder trabalhar o gerenciamento de categoria. O gerenciamento de categoria é uma coisa mais complexa, mas ele precisa da estrutura mercadológica, porque você vai separar, dividir todas as categorias da loja, organizar elas de forma harmônica. Então você vai, se você organiza cuidados, alimentos, você vai colocar uma confeitaria doméstica. Então, se você vai colocar, aí você tem que colocar fermento, você tem que colocar farinha de trigo. Então, você junta isso, você está organizando o consumidor. Eu dou como exemplo, você chega numa loja, os clientes, às vezes, a loja tem 20, 30 anos, os clientes também têm o mesmo tempo que frequentam a loja, e eles perguntam onde está tal produto, que eles já conhecem, indicou a loja, e precisam. Então, a gente precisa organizar a loja dessa maneira para facilitar a vida do consumidor. Loja é gerenciada no piso da loja, do piso para o consumidor. Porque as lojas, elas têm problemas da porta para fora e da porta para dentro. E o nosso grande mal está da porta para dentro, porque a gente comete uma série de erros simples que poderiam ser melhor organizados para a gente ter um resultado melhor. As lojas, a rentabilidade das lojas é muito porque parte desse lucro é perdido num pouco da nossa desorganização. Não dá para a gente administrar a loja hoje como quando eu entrei em supermercado, que eu pegava uma prancheta para fazer inventário. Eu passava o dia todo notando, eu e os outros funcionários. Hoje nós temos tecnologia, nós temos BI, temos ERP, tem e-commerce, nós temos tudo nas nossas mãos. E nós precisamos aprender a usar. Se não sabemos, aí vamos em busca de consultoria. Nós temos consultores fantásticos, consultorias excelentes, que podem nos ajudar. Mas nós precisamos ter humildade que não dá para administrar supermercado mais como há 30 anos atrás. A concorrência é muito grande. O nosso celular é um concorrente. O cliente está com o celular, ele visita várias lojas. Então, nós estamos num mundo tecnológico, nós precisamos mudar isso. Então, a estrutura é para isso. Organizar os produtos de forma harmônica para a gente expor na gôndola. Tá certo? Exatamente. Diniz, gostaria de complementar? Eu acho que está bem apresentado pelo Francisco. Eu acho que o que facilita tudo isso, uma árvore mercadológica bem distribuída, ela contribui muito numa análise por setor. Então, quando você tem uma árvore mercadológica, você consegue fazer isso dentro dos relatórios do BI, que foi citado por ele, dentro do próprio ERP, tirar os relatórios e os indicadores por setor, trabalhar margem diferenciada, você consegue reduzir as perdas quando você tem uma árvore mercadológica bem elaborada, bem trabalhada, você facilita o colaborador, você facilita a visualização do cliente, e eu acho que, acima de tudo, você consegue apresentar para o empresário que ainda não acredita, que ainda não pratica isso, né? Você consegue mostrar para ele, através dos indicadores, a importância do começar com o alicerce, né? Então, vamos lá. O que preciso para que eu consiga ter um resultado positivo? Pô, você precisa de um bom procedimento implantado, você precisa de um bom sistema de retaguarda, e esse sistema de retaguarda vai te dar indicadores, mas para você ter um bom sistema de retaguarda, você precisa criar uma árvore mercadológica, para que o seu colaborador, para que o seu gestor consiga tirar os indicadores e te ajudar a melhorar na sua tomada de decisão, na formatação de preço, na formatação de promoções, reduzindo perdas, melhorando a capacidade de compras. Eu acho que a árvore mercadológica é o princípio de um processo introdutório em qualquer segmento, e principalmente no varejo, que a gente está falando aí, alguns que trabalham com 8 mil itens, outros com 15 mil itens, e hoje a gente vê hortifruti virando empório, a gente vê açougue virando mercado, né? A gente vê no mercado virando lojas de conveniência. Então tem um monte de situações aí, a gente precisa entender que quanto maior os números de itens, mais estruturado tem que ser sua árvore mercadológica. Isso aí. Vamos lá então para a próxima pergunta. Diniz, o demonstrativo de fluxo de caixa, ou apenas DFC,
É um relatório contábil que demonstra se a empresa teve lucro ou prejuízo durante um certo período. Como o empresário supermercadista pode compor esse demonstrativo e qual a importância em manter atualizado? Quando a gente fala de DFC, a gente vai falando demonstrativo de fluxo de caixa, a maioria dos empresários se assustam, né? Eles falam, nossa, mas eu não sei nada disso, né? Meu contador nunca falou isso, né? Eu não quero nem saber disso. Eu tenho horror a computador, não quero nem saber disso. Por isso que eu pago as meninas para lançarem as informações aí, eu não quero nem saber disso. Aí, a gente vê que é uma ferramenta tão importante e tão útil no princípio de que, com o demonstrativo de fluxo de caixa, você pode ter ele no módulo contábil e também pode ter ele no módulo gerencial, né? Acontece hoje, a gente tem aí diversos empresários que estão se preparando para uma mudança de regime tributário. Alguns foram desenquadrados porque não foi bem orientado pelo seu prestador de serviço lá atrás, né? Acabaram se desenquadrando e foram para um regime não tão bom para o supermercadista, que é o presumido, né? Então, as pessoas precisam analisar e entender, e eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo assim, cara, o DFC, ele é fundamental para você lançar todas as informações de forma analítica. Então, o seu RP, ele já dá condições para você extrair ou embutir lá um plano de contas bem analítico, né? E quando eu falo plano de contas analítico, minhas rubricas dentro da folha de pagamento, por exemplo, despesas com pessoal, ela chega a 53 itens. Então, assim, coisas pequenas, né? Não é só salário, adiantamento, hora extra, né? A gente tem uniforme, a gente tem um monte de outras rubricas dentro dessa linha no fluxo de caixa que passa a ser importante, até porque é o custo maior hoje dentro de uma operação, né? O custo maior hoje é a folha de pagamento, despesa com funcionário, que é tão difícil, mas muito difícil de a gente trabalhar com a mão de obra. Então, se a gente não se atentar à implicação do DFC dentro da operação, ela não só ajuda a gente a entender de forma mais clara, mais objetiva, o que é de fato o lucro ou prejuízo, mas como ela ajuda a gente a ter indicadores de pontos fundamentais para reduzir a nossa carga tributária, para reduzir o nosso custo operacional, trabalhando de forma analítica, olhando a situação de forma em que, transformando esse bicho-papão chamado DFC, contabilidade, numa ferramenta para tomada de decisão do empresário. Então, o que eu tenho apresentado a alguns empresários? Eu cato essas informações que tem no RP, eu jogo lá para um BI, eu estou trabalhando com Power BI agora, então você cata alguns indicadores e transforma em gráficos, né? Transforma e dá movimento a essa informação, o empresário começa a ver a diferença e o quanto aquilo pode representar. Poxa, mas se eu diminuir isso, se você diminuir isso, aumenta o seu EBITDA, você consegue melhorar isso. Se você diminuir o seu CMV, você vai conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Hoje não precisa mais ter um estoque alto, você pode trabalhar, mas para não ter um estoque alto, você precisa ter metas de compra. Para ter metas de compra, você precisa saber o que você precisa comprar. Para saber o que você precisa comprar, você precisa estar fazendo uma rotina na loja, entendendo qual que é, na sua árvore mercadológica, o que representa a sua curva A, B, C, D, E, e criar dias para você fazer essa compra. Então, desde um chão de loja, ele tem a representatividade extremamente positiva lá no DFC, que vai representar para o empresário exatamente o quanto ele põe no bolso, e é isso que interessa. É o quanto ele está deixando de perder, é isso que interessa. É o quanto o empresário, o prestador de serviço dele está deixando de dar um suporte para ele. Hoje, quando a gente fala de contabilidade, não dá mais para a gente pensar numa contabilidade que não esteja do lado seu, que não seja consultiva, que não te oriente os principais caminhos, né? E você não precisa entender. Eu conheço diversos empresários, assim como acredito que o Francisco. Eu lembro muito bem, há tempos atrás, mais ou menos 2011, o meu mestre aí, o Alexandre, estava num cliente na Zona Leste, em São Paulo, e quando eu cheguei lá, ele estava preparando a filha dele para atender, fazendo a administração, e eu lembro que o senhor Nelson falou para ele assim, mas isso é muito bom, mas se você não tiver os indicadores do chão da loja, você não adianta ter a teoria, você tem que ter a prática.
E como com ele eu aprendi isso, e com muitos outros, né? Eu vejo assim, os dados, eles precisam ser precisos, eles precisam ser embutidos, inseridos dentro do DFC, para que o cliente entenda o que é depreciação, ele vai entender o que ele está investindo, está entendendo como formata o preço dele, o que é despesa com venda, o que ele gasta para fazer isso. Então, lá no DFC, você consegue inserir diversas linhas que proporcionam ao empresário ou ao consultor uma segurança maior para a tomada de decisão e reduzir algumas coisas. Para que eu vou comprar 10 mil sacolas no mês se eu só consumo 3.000? Então, essas e outros detalhes que dentro da FC você consegue ajudar o empresário a melhorar a visão e a tomada de decisão. Show, excelente. Francisco, gostaria de complementar nesse assunto? Com certeza. Ele na explanação do Diniz, ele falou coisas importantíssimas. A rúbrica das contas, o plano de contas, né, que muita gente, muito dono de loja, acha que é uma coisa paranormal, né? Muito pelo contrário. Um plano de conta, você vai descrever todas as contas. Para você, o DFC é a peça, talvez eu digo que seja a peça mais importante da gestão de uma loja qualquer porte. Por quê? Quando você, lá na última linha, você vê o caixa, né? Porque nós temos o regime de caixa e o regime de competência. Então, você, trabalhando no regime de caixa, você vai ver a sua geração de caixa. Então, a loja vai saber o limite de compras, se está comprando demais, se está comprando de menos. Então, essas informações, elas são importantes para viabilizar a operação da loja, né? Porque, para você ter uma ideia, nesses 11 anos que eu trabalho prestando consultoria, eu só encontrei 3 lojas que trabalham com esses dados. O Martri, lá em Fortaleza, que são 3 lojas, pertence à rede até grande, rede independente. Essa loja que eu trabalho, né, o Feirão aqui em Porcinho, na Paraíba, e outra loja aqui no interior da Paraíba. Então é um universo muito pequeno para a quantidade de lojas que nós temos, porque cada cidade deve ter, em média, essa cidade aqui do Nordeste tem em média 3, no máximo 4 supermercados assim de porte. Então, você desprezar uma ferramenta dessa, você está desprezando a sua gestão, porque o DFC, quando você inicia o planejamento e a organização desse plano de conta para transformar no relatório, isso vai facilitar a sua gestão. Você vai ter uma noção do que você precisa comprar, gastar, porque nós temos que separar despesas fixas, despesas variáveis e os custos, né? Porque não adianta você, é o que eu falei, você junta tudo. Então fica difícil você decifrar como você está andando. E se a gente não sabe onde vai chegar, a gente acaba, às vezes, tomando prejuízos que vão levando a empresa a caminhar lento. Quando chega um concorrente, o pessoal fica louco, assustado. Quando, na realidade, quando deve chegar um concorrente, se você está preparado, você não vai sentir nada. Vai ter um impacto muito pequeno. Quando chega um concorrente e você está despreparado, você fica assombrado, com os cabelos lá arrepiados, não pode. A concorrência ela vai existir no mundo todo, nós precisamos estar preparados gerencialmente. E o Diniz foi bem explícito aí na explanação dele, nos ajudou muito. Só tem uma pergunta aí, que é por que os supermercadistas se preocupam mais com as vendas do que com as margens? É porque eles não conhecem margens, amigo. Eu não sei, eu não consigo ver quem perguntou. Assim, eles não se preocupam. O Nelson perguntou. Meu mestre, vamos lá. Eles se preocupam com as vendas. Na minha opinião, professor, vamos lá. Na minha opinião, a maioria dos empresários querem vender e esquecem dos processos. Então, assim, ele fez uma pergunta que é pertinente e vai ajudar muitos outros aí. Assim, por que o empresário só olha o número quando entra? Aí, quando você chega no empresário, ele acha que não dá para pagar uma mensalidade de R$1.000 num RP. Ele não quer pagar uma contabilidade um pouco maior. Ele não quer ter um consultor dentro da empresa dele, porque isso custa muito.
O empresário ele está preocupado em vender, e vender, e vender, e vender, ele não se preocupa com aquilo que rende. Eu estou há 6 meses numa operação e a gente começou a trabalhar exatamente do zero, Francisco. Montamos lá um plano de contas, criamos lá um DFC, trabalhamos 3 meses as principais indicadores, trabalhamos o treinamento com algumas pessoas e em 6 meses a gente montou uma segunda loja. A pedra que a gente vinha puxando de fluxo de caixa negativo reduziu em 85% em 5 meses e nós arrumamos uma pedra para empurrar, porque quando você está subindo a montanha puxando uma pedra, é uma coisa, se acontecer alguma coisa você cai para trás. Aí a gente diminuiu a pedra que a gente estava subindo a montanha e agora a gente encurvou e estamos empurrando uma pedra para frente. Então, assim, a maioria dos empresários, eles se preocupam com o que ele tem que pagar, mas eles não conseguem visualizar o que eles podem ganhar na frente com um profissional preparado, né? E aí estou eu aqui fazendo merchan de consultoria, mas é uma coisa que eu falo, a maioria dos consultores querem apontar problemas, né? Eu vejo aí diversas empresas aí na área, mas você tem problema aqui, você tem problema ali, você tem problema ali, você tem problema ali. Cara, o empresário já está cheio de ouvir problemas, né? A gente tem que pontuar para o empresário da seguinte forma, gente, uma solução, o primeiro caminho, vamos por aqui, vamos tratar esse indicador das perdas, que hoje está lá X%, e esse X% representa tanto para você, né? É a história que eu contei do pãozinho, né? O cara vai lá e dá o pãozinho para o funcionário, tem que ir lá dar o pãozinho, e ele não faz a conta de quanto custa 2 pãezinhos e o café com leite. Custa em média de R$3, o cara tem 50 funcionários, é R$150 por dia. Aí o cara, quanto isso por mês? Quanto custa isso no ano? Quanto isso ele pode deduzir no imposto dele se ele tiver no regime tributário correto? E quando ele não vê esse indicador dentro da DFC, ele não sabe para onde está indo esse dinheiro. E a primeira imagem é o seguinte, o consultor custa caro, a contabilidade é caro, o sistema de retaguarda é caro, mas ele não vê que ele está perdendo dinheiro e ele não sabe para onde está indo. Então, a maioria dos empresários, eles se preocupam com as vendas e muitas vezes as margens, ele pode trabalhar com margem negativa em muitos produtos para trazer cliente, desde que ele tenha os indicadores corretos. A gente vê aí, a gente vai pedir um leite para o fornecedor, custa R$3,50. Aí você vai lá no atacadão e custa R$2,90. Por quê? Por que a gente consegue comprar, às vezes, no atacadão mais barato do que o próprio fornecedor? Porque ele trabalha com a margem negativa para levar lá, porque o cara não vai comprar só leite, ele vai comprar outros. Aí não é minha área, não gosto muito de entrar nessa área, que é trabalhar promoções, não gosto de fazer esse merchan. Mas eu acho que é interessante, porque são indicadores que ajudam o empresário a melhorar a sua tomada de decisão. E quando eu me proponho a dar uma consultoria, e eu falo para os meus amigos, né, eu falo assim, quando você se propõe a fazer uma consultoria, ajudar o empresário, tenta mostrar para ele o que ele pode ter de recurso, não só o que ele está investindo. Né? Se você faz uma redução tributária dentro da legalidade, você já se pagou. Se você reduziu sua perda, que era de tantos por cento, caiu, você se pagou. Então você começa a mostrar para ele o quanto isso é importante para melhorar ele e ajudá-lo a melhorar não só as margens, não só os indicadores, não só a análise de performance, mas como um âmbito geral, deixar de ser um comerciante e passar a ter uma visão empresarial do seu negócio. Excelente. O Júnior falou aqui, uma verdadeira aula. E é esse, então, o nosso objetivo. E aproveitando aqui, né, dando uma pausa na nossa live, Dedéia Costa falou parabéns aqui também. Obrigada a todos aí que estão conosco. O nosso PIB está alto aqui nessa live. Estamos com grandes pessoas aqui participando com a gente. É muito bom ter vocês. E se vocês ainda não seguem os nossos perfis aí, tanto do Diniz, quanto do Francisco e da Mercatoria, eu convido você para seguir a gente aí, não perder nenhuma informação, nenhuma novidade que a Mercatoria vem trazer. E olha que o Diniz falou a respeito de contabilidade. Está chegando aí para o grupo da Mercatoria uma contabilidade aí consultiva, que vai atender a todos, já atende a clientes em todo o Brasil. Então se prepara, supermercadista. Se você ainda não tem uma contabilidade consultiva, nós estaremos em breve apresentando a vocês. E vamos lá. Francisco, gostaria de complementar mais alguma informação ou podemos dar sequência? Vamos dar sequência.
Então vamos lá. Francisco, o inventário de estoque de supermercados nada mais é que fazer a contagem, a conferência aí de todos os produtos que você possui em estoque e no ponto de venda. Dependendo do tipo de inventário, pode até mesmo incluir outros itens como mobiliário e equipamentos. Agora, falando de inventário de perecíveis, qual a melhor forma de execução e com qual frequência deve ser realizado? Olha, o inventário é outro processo super importante na gestão de loja. Então, eu já encontrei lojas que tinham 50 anos e eu fui fazer o inventário. Então, uma empresa trabalhar 50 anos sem inventário, loja que vende 10 milhões, né? É uma coisa assim assustadora. Para as lojas médias, o que é que eu aconselho? Você tem que iniciar inventários mensais para criar uma cultura de inventário. Porque os primeiros inventários, os resultados não vão ser muito bons, vão ter resultado com números muito distorcidos. Aí você vai criando uma cultura dentro da empresa, os funcionários vão se acostumando a fazer o inventário, você vai fazendo inventários menores, faz do açougue, faz do FLV, faz dos perecíveis, da parte de frios e laticínios, congelado, né? Então você vai criando essa cultura. Porque qual é o problema de inventário? O inventário nós temos 3 etapas: planejamento, organização e execução. E nós não fazemos essas 3 etapas. Então nossos inventários eles são muito cansativos. Por que ocorre? A loja vai planejar um inventário Então ele vai fazer naquele dia do inventário, em vez dele ter planejado, organizado, e no dia do inventário ser apenas a execução, ele vai fazer as 3 etapas no mesmo dia. Isso é impossível. Por quê? Quando chega determinado horário, os colaboradores estão cansados, já não estão contando corretamente, o dono da loja se frustra, porque o inventário termina meia-noite, 1 hora da manhã, e ele não vê resultado, a operação desgasta para abrir a loja no outro dia. Então, os inventários eles criaram esse estigma de coisa, assim, uma coisa assombrosa, como fosse um filme de terror. Então, quase ninguém faz. Ou se faz, faz inventário assim que não é de boa qualidade. A maioria dos inventários, eu acho que 80% a 90% dos inventários da maioria das lojas, não estou falando de grandes redes, eles são inventários mal executados. E o que ocorre? Para você ter uma noção, a loja que eu estou aqui é uma loja de 750 metros e eu quebrei um paradigma. Eu, com a diretoria, e o meu gerente aqui, o Tomás, é uma pessoa excelente, de um nível acima da média, né? Então, o que foi que nós fizemos? Nós promovemos um funcionário de 19 anos para gerir a prevenção de perda. Isso jamais ocorreria em outra empresa. Como eu já tenho assim andado pelo Brasil, loja, e já peguei assim uma certa experiência, então ele é uma pessoa super inteligente, conhece de tecnologia, então a gente encaixou ele, nós fizemos inventário, não encontramos agora numa fiscalização nenhum produto vencido, o que é uma coisa assim que a gente encontra em todas as lojas. Quer dizer, uma pessoa jovem, quer dizer, isso aí seria alguém dizer, não, tem que contratar uma pessoa já com experiência, e nós fizemos isso, quebramos esse paradigma e temos uma pessoa que está com rendimento produtivo, implantamos vários processos já, inventário rotativo, toda segunda-feira fazemos inventário de açougue e do FLV, quer dizer, semanal, né? Mas para as lojas que não têm esse processo organizado ou pensam em fazer, eu aconselho que façam a cada 30 dias. Vai criando a cultura, vai aprendendo com os erros, vai organizando. E os inventários gerais, eu aconselho alterar para os inventários rotativos. Porque hoje nós temos diversos RP, que a gente pode fazer inventários, congela os dados, usa coletor de dados, ou mesmo no smartphone. Então você consegue e vai aprendendo, porque não é um processo que você vai chegar amanhã e você vai ter perda 0, 1%. É uma coisa que ao longo do tempo, é o que eu citei, lojas com 50 anos não fizeram inventário, e lojas que fazem
inventário, eu ando dentro de estoque, eu vivo dentro de loja, piso de loja. Em muitos dos casos, os donos me convidam para eu fazer a gestão da loja e eu passo algum tempo fazendo a consultoria e gestão. Então a gente aprende muito, porque você entra em câmara, entra em estoque e você vê a desorganização da loja. Aí quando você vê uma loja que está fora da curva, é algo assim que a gente se sente muito feliz, que aquilo era um modelo que devia ser replicado. Então inventário tem que ser organizado, por quê? Até porque com a mudança da legislação tributária, cada vez mais o fisco vai exigir das lojas cadastro de produto, organização, então a gente precisa, né? O Diniz sabe melhor do que eu essa parte contábil, então nós precisamos nos organizar, ter esse estoque correto. E para ser correto, a gente precisa ter um estoque com uma acuracidade boa. E para se fazer isso, vai aprendendo, né? Se não pode trazer uma consultoria, inicia sozinho, vai fazendo, aprendendo e mudando para a loja ter um excelente resultado. Agora, lembrando disso, ó, inventário é planejamento, organização e execução. Sem isso, não existe inventário. Existe você contar mercadoria de forma desorganizada, e se você faz de forma desorganizada, o resultado não pode ser bom. Só se faz coisa boa fazendo com qualidade. É melhor, nós, o varejo, nós queremos fazer a coisa na correria, como disse o Diniz, né? Todo mundo que só quer vender. Vender é muito bonito, soltar balão colorido é muito bonito, mas a gente tem que olhar a linha do DRE lá embaixo, como é que está. Se a última linha, esse resultado não é bom, está dizendo que tudo que nós estamos fazendo, correndo, esse número é ruim. Nós estamos trabalhando muito, suando a camisa, trocando a camisa e o resultado não aparece. Então, por quê? Todo problema do varejo, ele tem uma causa. Se a gente não destruir as causas, nós vamos continuar com esse mesmo problema. Eu citei até ontem para o gerente, ó. A gente passa em loja, o dono da loja quebrou um produto, aí manda o funcionário pagar. Deu uma quebra, venceu um produto, não funcionário pagar. Ele faz isso há 10 anos e não resolveu o problema. Por quê? Não resolveu a causa. Se ele resolvesse, não existiria nenhum funcionário pagando o produto, que nem pode, né? Mas às vezes acontece. Então, a gente precisa mudar a nossa cultura. E essa cultura, a gente mudando, o varejo é assim, algo extraordinário. A gente tem estigma de não trabalhar em varejo. Eu estou numa loja aqui, numa cidade pequena do Nordeste, uma cidade pobre. Você não tem uma indústria, uma loja com um nível de trabalho excelente, uma equipe comprometida, motivada. Como isso pode ocorrer num lugar desse, tão distante, e a gente vê tanta gente nos grupos reclamando, eu não tenho gente para trabalhar, ninguém quer trabalhar, ninguém quer ficar comigo, eu vou fechar essa loja. Eu participo de uns 6 grupos de varejo e vejo todo dia dono de loja reclamando. Então, a gente precisa mudar, é o que eu falo. Temos que ter planejamento, planejar para onde vamos querendo chegar. E para isso a gente precisa mudar essa cultura. Faz inventário devagarzinho, faz deu errado, não precisa brigar com ninguém. Orienta, se não tá, eu vejo nos grupos, tem muitos consultores. Um bom consultor, ele não tem vergonha de ensinar, ele sente prazer, podem ligar. Eu tenho vários colegas consultores aí, o Armelinha de São Paulo, uma vez eu precisei, liguei, todo mundo atende. Quem sabe não tem medo de ensinar. Quem se esconde é porque não sabe. Então vocês precisam procurar profissionais e vão ter essa ajuda, fazer inventários organizados. Ao longo do tempo, isso muda e vocês vão ter resultados que vai espelhar até na equipe. Você pode colocar uma avaliação de desempenho, premiar. Agora, sem resultado, só ver os números na cozinha vermelha, quem que se motiva com isso? Ninguém. Mas nós precisamos fazer limite de compra, inventário do açougue, inventário perecível, agora de forma organizada. São coisas simples que a gente transformou em bichos papões e a gente não consegue fazer. Mas é simples. Quem quiser vir aqui na loja que eu estou, aprender a fazer,
Nós temos uma equipe maravilhosa, recebemos vários lojistas. Então, você não precisa se infartar, você precisa trabalhar, ter qualidade de vida com a sua família de forma organizada. Agora, trabalhando, correndo, não adianta. Se grito resolver essas coisas, mas não resolve. O que resolve é você se planejar, se organizar e executar. É isso aí, vamos aqui para o nosso chat que tem bastante comentário aqui, ó. Hoje a nossa live tá bombando. Meu amigo Elvis Acelino falou aqui que inventários menores é show. Obrigada aí pela sua presença. O Vitor Luiz falou, Souza, você é o cara, excelente profissional. O Gabriel, nossa agência de marketing aí, falou, o inventário é importantíssimo, ajuda demais, inclusive ao setor de marketing. Sabendo quais itens estão em excesso ou com data crítica, é possível desenvolver estratégias para a saída destes produtos. E o Nelson fez uma pergunta aqui. Adriana, o nosso tema hoje é sobre planejamento. Ao longo de 40 anos no varejo, conheço pouquíssimas empresas que fazem planejamento estratégico. Como mudar esse comportamento? Vou lá, passa para vocês aí, meninos. Olha, o que eu tenho visto aí é o seguinte, a busca da informação é a busca do conhecimento. A busca do conhecimento tem que se transformar em mudança de comportamento. Então, hoje, a gente trabalhando com empresários, a gente vê o seguinte, eu não basto só levar para ele informações técnicas, a gente acaba virando um mentor, né? A gente faz um coach empresarial, né? É tentar mudar a cultura, é mostrar para ele que ninguém é Maria Gabriela, que nasceu assim, vai ser sempre assim, vou morrer assim, né? O empresário, o consultor, ele tem que ajudar o empresário, o consultor tem que ajudar o empresário a ter uma visão mais analítica. E quando a gente fala de planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento tributário, todos eles têm uma linha de trabalho que precisa estar em paralelo, o consultor ajudando, mostrando, pegando na mão. Muitas vezes eu pego na mão do dono do mercado e digo lá, cara, olha aqui, isso aqui, ó. Você extrapolou, sua compra era de X no dia, você comprou isso. Se você extrapolar a sua compra em tantas vezes no mês, vai representar um acréscimo no seu CMV de X. E isso vai representar uma margem negativa lá embaixo no fechamento do mês. Eu gosto de trabalhar por regime de competência, porque você consegue trazer o cara para a realidade, levar o fluxo de caixa positivo ou negativo e construir metas positivas ou negativas lá para frente, saber o quanto você precisa correr atrás, deixar de puxar pedra e passar a empurrar. É mais fácil. Eu quero aumentar vendas, melhora a sua performance dessa loja e abre uma segunda para melhorar a sua capacidade de compra e a sua melhoria de vendas. Você quer melhorar vendas? Não adianta você estar aqui há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e aí você quer melhorar vendas? Como você melhora vendas? Se há 30 anos você saiu de uma loja, há 15 anos e não saiu de uma loja só, porque falta o quê? Falta mudança de comportamento, falta implantação de processo. Então, quando você começa a demonstrar, na minha visão, para um empresário, que é possível deixar de tratar os funcionários de que manda quem pode e obedece quem tem juízo, e trazer os colaboradores, deixar de ser funcionário, transformá-los em colaboradores, valorizando-os, treinando-os, capacitando-os, ensinando cada detalhe da operação, você consegue colher resultado positivo. Então, eu acho que a mudança do comportamento do empresário está muito ligado a quem ele anda, com quem ele faz, o plano de ação. O que faz, quem faz, como faz, quando faz, por que faz, quanto tempo você faz e quanto você quer ganhar com isso. Então, acho que o plano de ação ele é importante quando você pratica uma consultoria de resultado, quando você apresenta indicadores, apresenta análise de performance, mas você faz uma mentoria, acompanha esse resultado com o empresário, você consegue ver que ele vai mudando, não perdendo a veia de comerciante, mas passando a ter uma visão empresarial do negócio. Excelente. Vamos lá, seu Osvaldo fala aqui, ó. Muito boa essa live, Adriana. Parabéns a todos vocês.
Seu Oswaldo é um grande amigo supermercadista, está com 5 lojas no município de Guapiaçu. Esse ano completa 50 anos de varejo. E vai contar essa história para a gente aí, em qualquer momento, aí numa live para nós, aí, de como que foi essa caminhada do seu Oswaldo. Seu Oswaldo, muito obrigada por estar conosco nessa live, né, participando aqui. Fico muito feliz em ver o senhor por aqui. O Júnior Beto fala, grande Diniz. Rodrigo, exato. O pessoal aí está comentando aí. Eu acredito que nós conseguimos responder mais uma pergunta. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas hoje, mas deixo aberto aí para o pessoal, se tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta. Nós vamos voltar com a parte 2 dessa live no dia 21 de setembro. Já convido vocês aí para estar novamente aqui, 21 de setembro, 19h50, na parte 2 dessa live, porque hoje não vai conseguir. O Diniz já tinha falado, é assunto, Adriana, para a gente falar o dia todo. E aí nós trouxemos aí em apenas 1 hora, que é o que o Instagram nos limita. Mas já convido vocês que estão aqui, que no dia 21 de setembro nós teremos a parte 2 dessa live. E aí, então, Diniz, dentro da consultoria, o empresário supermercadista encontra o trabalho de reestruturação contábil. Nos fala como é a execução desse serviço e quais os benefícios práticos para o cliente. A reestruturação contábil, ela vai muito da mudança da cultura do cliente, né, na verdade. Quando o camarada... As contabilidades hoje, elas estão extremamente agressivas, e eu vendi contabilidade durante muitos anos da minha vida, os grandes escritórios, né? E eu chegava lá e a primeira coisa que a gente falava era pontuar, tentar entender se ele estava no regime, qual regime tributário que ele estava, em que condição ele fazia. Eu vi hoje eu vejo um universo de consultores, executivos de negócio aí vendendo contabilidade. Vendendo serviços, vendendo recuperação de crédito, vendendo reestruturação operacional, vendendo reestruturação patrimonial. E aí eu digo o seguinte, gente, é só uma coisa que precisa, o empresário precisa entender, eu preciso entender qual que é a dor do empresário. Se eu não entender qual que é a dor que ele tem, se é lucro, se é crescimento, se é conhecimento, se é reestruturação. Se eu não entender isso, a parte da reestruturação contábil é o mais fácil que tem. Porque quando eu entendo a dor do cliente, eu consigo apresentar para o cliente de uma forma tranquila, amena, resiliente, que o plano de contas enorme que tem que ter lá na DRE dele não é um bicho-papão. Que aquilo que ele está declarando para a Receita Federal, cara, pode subindo gradativamente, desde que tenha um planejamento estratégico saudável. Então, quem perde tempo planejando, já diz os grandes mestres, né, está planejando não falhar. E eu até digo, quem investe em tempo planejando, está planejando não falhar. Então, assim, eu não posso mudar de regime tributário ou mudar de contabilidade quando eu realmente não sei o que eu quero. Então, o empresário precisa entender, o empresário precisa saber o seguinte, onde eu quero chegar? O que eu tenho? Se ele não consegue enxergar isso, você e eu, consultor, a gente precisa ajudá-lo a mostrar, a enxergar esse caminho. Quais são os caminhos, os trilhos que ele pode visualizar isso? São os indicadores da sua loja. Qual o percentual da sua perda? Quanto representa a sua compra no açougue? E quanto representa a perda no açougue? Quanto representa a sua compra de FLV e quanto representa a perda disso? Pô, começa a trabalhar esses indicadores, né? Começa a entender que o que você gasta com colaborador, o que você gasta com prestador de serviço, o quanto isso está trazendo de rentabilidade para você ou não. Então, quando a gente fala de reestruturação contábil dentro de uma empresa, a gente precisa olhar para a empresa e dizer o seguinte, será que ele está no regime tributário certo? Será que os processos que ele tem... Eu vejo gente que compra Ferrari para andar aí dentro do mercado, né? Os caras vão comprar TOTO, tem um sistema, eu não vou falar o nome de RPs aqui, né? Mas assim, a gente tem RPs de grande porte, altamente capacitados, mas os caras não usam. Então, para que eu vou com uma grande contabilidade, um grande ERP, se eu não uso? Então, primeiro a gente precisa mudar a cultura.
E para entender a mudança de cultura e a implantação de um planejamento, de uma reestruturação contábil, eu preciso ter um planejamento estratégico, entender o passo a passo, implantar no cliente passo a passo, mostrar para ele essas análises, esses indicadores de o quanto isso pode ajudá-lo, quando ele pode mudar de regime tributário, quando será necessário ele mudar de contabilidade, que tipo de prestador de serviço ele tem hoje. Então, assim, a importância, quando a gente fala de uma reestruturação contábil dentro de uma empresa, primeiro, eu tenho que entender qual é a minha dor. E se eu vou oferecer um serviço, eu preciso entender qual que é a dor do cliente, porque é isso que é importante. Não adianta eu conhecer contabilidade, eu conhecer reestruturação patrimonial, eu conhecer conflitos de RP, se não é essa a dor. Se o cara quer melhorar as vendas, a gente precisa saber como ele está comprando. Se o cara quer melhorar suas perdas, a gente precisa saber o quanto ele está comprando. Né? Se ele quer melhorar sua margem, a gente precisa saber quais são os indicadores da curva A, B, C, e depois a D, E, F. A gente precisa entender os indicadores, fazer uma análise de performance por setor, por loja. A gente precisa entender a equipe dele como gestor, né, como administrativo, o que fazem, como fazem, quem faz, por que faz, quando faz, quantas vezes faz. Então, assim, a mudança de comportamento, ela, na minha visão, eu acho que não é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, é você mostrar e pegar na mão dele e dizer assim, ó, vamos fazer do seu jeito e vamos fazer do meu jeito. E aí a gente faz dos dois jeitos, aí no final a gente faz a soma. Pega a caneta, faz a conta dele na caneta, não precisa abrir um Excel, não precisa abrir uma financeira. Faz a conta na caneta para ele. É isso que ele gosta de ver, porque alguns são preparados, estudaram, são capacitados, mas não estão tendo poder de capacidade de gestão. Outros sabem comprar e vender, mas não têm a gestão por trás desse grande potencial que a maioria dos empresários tem. E hoje as pessoas que têm grandes lojas começaram com uma. Ninguém começa grande. A gente só fica grande começando. Então, todos eles chegaram a grandes picos exatamente por quê? Porque começaram. Então, uma mudança de comportamento, ela tem que trazer resultados pessoais, profissionais e até familiares. O empresário passar a ter tempo para viver com a família, passar a ter tempo para desfrutar aquilo que ele ganhou e construiu. Exatamente. Estamos aí encerrando a nossa live. E o Instagram não perdoa, né, Diniz? Ele nos derruba mesmo. Nossa primeira live, nós tivemos que voltar depois que ele nos derrubou. Mas, Francisco, ficou uma pergunta ainda sem resposta. Então, no dia 21, a gente volta com ela e já abre aí também para os supermercadistas que estão nos assistindo. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de ouvir aí desses grandes mestres respondendo na nossa próxima live? Se ficou com alguma pergunta aí sem ser respondida ou quer aprofundar em algum assunto que nós comentamos aqui, manda mensagem para a gente aqui no Instagram da Mercatoria. Nós teremos o maior prazer aí de responder na nossa próxima live. O Alexandre fala, ótima live, seu Francisco, abraço. A Tatiane da LJ Representações fala, boa noite, grande Souza. A Letícia também, live top, seu Francisco. Abraço grande profissional. Boa noite, Souza. Alexandre falando, ótimo. Gostaria de falar mais alguma coisa? Nós temos ainda um minutinho e aí a gente já encerra. Eu quero só agradecer a todos aí, os meus amigos que entraram aí, me prestigiaram. Obrigado ao meu grande mestre, professor Nelson Alexandre. Tem outros amigos aí, Luísa, outras pessoas que participaram, que fizeram parte da construção também da minha carreira, de todo o meu agregar de conhecimento. Agradecer ao Francisco por compartilhar sua experiência, seu conhecimento com a gente. E tenho certeza que na próxima live a gente vai poder ser um pouco mais objetivo, a gente trazer perguntas, porque esse tema, eu falei para você, né, a gente falaria o dia inteiro sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso, gosto de trabalhar com isso, gosto de orientar sobre isso, e isso me dá um prazer muito grande. Obrigado a todos aí pela participação, obrigado pelas perguntas, pelos elogios, e esperamos vocês para uma próxima. É isso aí. Francisco?
Eu quero agradecer a Letícia, o Alexandre aí de São Paulo, o seu Odon lá de Sumé, que deve estar assistindo, e o pessoal aqui do Feirão, aqui de Pocinho, na Paraíba, que abriu as portas para me realizar 2 projetos, e graças a Deus, projetos que estão indo muito bem. Nós vamos inaugurar uma loja agora na cidade de Puxinanã, outra cidade que eu morei, uma loja de 1.300 metros, uma loja fantástica, já com projeto, estamos concluindo para inaugurar agora em novembro. Então, e agradecer ao Diniz pelo apoio aí na divisão das perguntas e nas respostas, né? E o meu e-mail, o Zap, é tudo disponível. O que precisar eu envio, não tem problema. Eu acho que o conhecimento ele não pode ficar restrito dentro de uma garrafa e colocar dentro da geladeira. Ele tem que ser, a gente tem que jogar fora mesmo, porque esse conhecimento é que vai ensinar outras pessoas, assim como outras pessoas me ensinaram ao longo da minha carreira, né? Então, todos os que passaram na minha vida me ensinaram bastante, e hoje eu procuro dividir isso com as pessoas que estão comigo. Acho que por isso que eu dou sorte. Deus tem me ajudado nessa caminhada, e eu acho que essa loja que eu peguei agora é um presente de Deus. Muito obrigado. E agradecer a você, né, que... Nós que agradecemos, então, e agradecemos a todos que estiveram conosco até aqui. Espero vocês aí no dia 31/8 para a nossa live com o tema. 31/8, próxima terça-feira. A nossa live tem o tema Como melhorar o lucro no seu supermercado, com Renato Machado, diretor executivo da RGB Consultoria Empresarial e detentor do método Varejo Exponencial, onde abordaremos tráfego pago, pricing, curva ABC, rotatividade, gestão de mix, organização na gôndola, layoutização, organização e melhoria no controle de estoque. Então anota aí, hein? Próxima terça-feira, dia 31/8, às 19h50. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para contribuir com o desenvolvimento do nosso projeto, nos envie uma mensagem. Ficaremos muito felizes com a sua contribuição nesse grandioso projeto que é a Mercatoria. E como sempre eu encerro, saibam, a oportunidade não se perde, ela muda de dono. Obrigada, Francisco, obrigada, Diniz, e até dia 21 novamente aqui, hein? Pessoal, vai mandando aí suas perguntas. Até mais, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado a todos, sucesso. Para todos.